As aeronaves da aviação geral são, na maioria dos casos, propulsionadas por motores de pistões simples refrigerados a ar. O motor aciona uma hélice que produz o impulso para fazer deslocar o avião pelo ar. Os atuais motores das aeronaves ocidentais são construídos, na sua maioria, pela Teledyne Continental Motors ou pela Textron Lycoming. Os seus produtos têm uma configuração e tipo de construção muito semelhantes, apresentando em geral 4, 6 ou 8 cilindros opostos numa disposição plana. São normalmente refrigerados a ar e têm uma concepção simples. Alguns dos princípios mais básicos datam da década de 40. Se mantidos adequadamente, os motores são confiáveis, estando, na maioria dos casos, previstas revisões gerais em intervalos de 2.000 horas de funcionamento. Alguns motores diferem em alguns detalhes. Uns têm um turbocompressor que permite aumentar a potência em altitude. Outros podem ter uma caixa de redução na parte frontal do motor para reduzir a rotação da hélice, mas, em geral, as concepções são idênticas. O objetivo do motor de uma aeronave é fazer girar a hélice. Isto é conseguido através da mistura de combustível e de ar, que são convertidos em energia, de forma a fazer rodar um eixo ligado à hélice. Dentro do motor, esse eixo rotativo, conhecido geralmente pela designação de virabrequim, está ligado aos pistões que se deslocam para cima e para baixo dentro de cada cilindro. No início de cada ciclo, a válvula de admissão se abre. No movimento descendente do pistão, são aspirados combustível e ar através da válvula de admissão para encher o cilindro. Quando o pistão chega ao final da sua trajetória, a válvula de admissão se fecha e o pistão começa a se elevar. Este movimento comprime o combustível e o ar. Quando o pistão atinge o ponto mais alto do seu percurso, o combustível e o ar estão altamente comprimidos. Nesse ponto, a vela de ignição inflama o combustível e a mistura entra em combustão. A rápida expansão do combustível inflamado empurra o pistão para baixo, transmitindo essa força ao virabrequim situado no centro do motor. A força exercida sobre o pistão pela explosão do combustível origina a energia para acionar a hélice. Após a combustão da mistura, os gases de escape têm de ser evacuados do motor. Quando o pistão se eleva, uma segunda válvula, a válvula de escape, abre-se no topo do cilindro. O pistão em ascensão empurra os gases de escape através da válvula de escape para fora do motor. Quando o pistão atinge o topo do seu movimento, a válvula de escape se fecha e se segue uma nova abertura da válvula de admissão. O pistão continua então o seu movimento descendente para aspirar mais combustível e ar fresco para dentro do cilindro e o ciclo se repete. Este ciclo se repete continuamente enquanto o motor trabalha, aspirando combustível e ar para dentro do motor, comprimindo-os, queimando-os, obrigando o pistão a movimentar-se, a provocar a rotação do virabrequim, expelindo depois os gases resultantes da combustão. O processo é normalmente referido como admissão, compressão, explosão e escape. Se forem acrescentados mais cilindros ao motor, é possível aumentar a potência e os impulsos de potência podem ser equilibrados para se obter uma maior suavidade de funcionamento. Quando o motor é desligado, pelo efeito da gravidade, o óleo escorre continuamente para o fundo, o cárter, enquanto o motor estiver parado. Se o motor se mantiver parado durante longos períodos de tempo, a corrosão pode tornar-se um problema sério. Produtos como o óleo Aeroshell W15W50 ou o óleo Aeroshell W100 Plus foram concebidos para combater este problema, pois ambos contêm um inibidor de corrosão. A velocidade com que o óleo circula quando um motor arranca é importante na prevenção de danos. Isso significa que é necessário escolher o óleo adequado ao clima em que a aeronave opera. Os óleos de aviação são, em geral, classificados por grau de viscosidade. Óleo Aeroshell W80, SAE 40, W100, SAE 50 e assim por diante. Quanto mais alto for o número, maior será a viscosidade ou a espessura de um óleo. É benéfico utilizar um óleo espesso em climas quentes, pois as temperaturas elevadas fazem com que os óleos menos viscosos fiquem muito finos para lubrificar de forma adequada o motor durante o seu funcionamento normal. Mas em ambientes mais frios, os óleos densos têm pouca fluidez no arranque do motor. Nestes casos, o óleo adequado deverá ter um grau de viscosidade mais baixo. O principal ponto a destacar é que os óleos monograduados têm uma viscosidade que tem de se ajustar ao clima. Óleos densos para climas quentes, óleos finos para climas frios.
Os óleos multigraduados, como o óleo Aeroshell W15W50, têm a vantagem de se manterem fluidos a baixas temperaturas e proporcionarem uma boa proteção em temperaturas elevadas, podendo por isso ser usados em qualquer clima. A baixas temperaturas, o óleo Aeroshell 15W50 flui melhor no sistema de lubrificação do que qualquer outro óleo do mercado e é a primeira escolha para climas muito frios. Vamos seguir agora o caminho que o óleo percorre desde o momento em que um motor é colocado em funcionamento e observemos alguns problemas associados com a má circulação do óleo. O percurso do óleo começa no respectivo depósito ou cárter do motor. É sugado para cima pela bomba do óleo até chegar ao filtro. O óleo, agora sob pressão, passa pelo filtro antes de entrar num labirinto de linhas de lubrificação, a partir das quais é enviado para os apoios do motor. Depois de passar pelos principais apoios do motor, é canalizado para o centro do motor, onde se espalha pelos cilindros, pistões e eixo de câmbio, antes de regressar ao cárter na parte inferior do motor. O eixo de câmbio desempenha um papel fundamental no motor, pois controla a abertura e o fechamento das válvulas de admissão e de escape no ciclo de combustão. A forma do eixo de câmbio é concebida para atuar em conjunto com impulsores. O impulsor movimenta uma biela ligada a um mecanismo de balancins que controla a abertura e o fechamento de cada válvula. Por ser uma das últimas áreas a ter contato com o óleo fresco no arranque do motor, não é raro que o eixo de câmbio sofra danos resultantes de uma lubrificação deficiente. A falha do eixo de câmbio é uma das principais avarias que provocam interrupções no serviço operacional dos motores, antes dos intervalos programados para a sua revisão geral. Quando os técnicos investigam este tipo de problema, os sinais são evidentes: desgaste nos perfis dos câmbios e corrosão nos impulsores. A melhor maneira de evitar avarias deste tipo é assegurar que o óleo utilizado tenha uma graduação adequada ao clima em que o motor vai funcionar. Se um óleo for demasiado espesso ou demasiado fino, poderão ocorrer danos no eixo de câmbios. Além de se assegurar a utilização de um óleo com a graduação correta, também é essencial o funcionamento regular do motor, pelo menos uma vez a cada 15 dias. Isso garante que as peças mais importantes se mantenham recobertas com óleo, protegendo o motor entre os voos. Se uma aeronave não for utilizada com frequência, como normalmente acontece no caso de pilotos particulares, essas peças poderão deixar de ser lubrificadas. Em caso de falta de óleo entre o câmbio e o impulsor no arranque do motor, pode-se registrar um contato de metal com metal, com consequentes danos em ambos. Em motores utilizados ocasionalmente, os aditivos podem ser a solução. A Shell incorpora um aditivo anti-fricção no óleo multigraduado Aeroshell W15W50 e no óleo monograduado Aeroshell W100 Plus. O princípio de atuação consiste no depósito do aditivo sobre as superfícies metálicas, ficando as peças móveis protegidas mesmo antes de o óleo fresco chegar. Além disso, estes dois óleos possuem um inibidor de corrosão que minimiza a formação de ferrugem quando o motor não é utilizado. Pode-se observar também que há partes do eixo de câmbios com revestimento de cobre. Trata-se de um detalhe relacionado com a fabricação dos câmbios que pode transformar-se num problema para o óleo. O cobre é um catalisador, acelerando por isso a degradação do óleo. Para resolver esse problema, a Shell Aviation misturou outro aditivo no óleo Aeroshell W15W50 e no Aeroshell W100 Plus. Esse aditivo, conhecido como inibidor de metais, ajuda a proteger o óleo do efeito catalisador do cobre, mantendo-o em boas condições ao longo da sua vida útil. Depois de termos observado o que é fundamental no interior do motor, analisemos os aspectos importantes no seu exterior. Vejamos como se processa uma troca de óleo. Primeiro, retira-se o bujão e escoa-se o óleo usado. Depois, remove-se e substitui-se o filtro do óleo. Uma vez colocado o novo filtro e reinstalado o bujão do cárter, pode-se adicionar o óleo novo com a graduação correta através do bocal de enchimento. O bocal de enchimento possui também uma vareta que permite o controle periódico do nível do óleo do motor. A aeronave está pronta agora para regressar ao serviço, confiante em que os óleos Aeroshell zelam pela proteção do motor.